Paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Amém? Se você chegou aqui nesse vídeo, caiu aqui de paraquedas, pode ter certeza que não foi por acaso. Nós aqui temos o propósito todos os dias lermos um pouco a Bíblia, 15 a 20 minutos. E hoje o Senhor te convida a participar. Venha caminhar conosco, se inscreva nesse canal e venha ler a Bíblia todos os dias, 15 a 20 minutos, mesmo de 1.000% do seu dia. Amém? Para você se dedicar à sua vida espiritual, ouvir o Senhor falar ao seu coração. Então se inscreva no canal, clique na playlist e inicie a sua leitura a partir do dia 1º. Será maravilhoso, pode ter certeza. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela oportunidade. De seguida, iniciaremos a nossa leitura. Amém? Ora ao Senhor com fé e convicção, porque Ele se faz presente no nosso meio. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar no nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada vez mais nos fortalecer na Tua presença, ó Senhor, para este propósito. Ó Senhor, nós reconhecemos que sem Ti não somos nada. Nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos da Tua presença. Ó Senhor, vem perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossos pensamentos, ó Pai, nossos gestos e atitudes que não Te agradam. Ó Senhor, nós somos falhos. Por isso aqui estamos, ó Senhor, buscando a Tua presença, ó Espírito Santo. Guia a nossa leitura mais uma vez, fala aos nossos corações, abre a nossa mente para o entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus, faz cair por terra todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, faz cair por terra todo o ego, qualquer que seja o sentimento que não provém de Ti, Pai. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça em nossas vidas, ó Senhor. Nos ajuda a estar na Tua presença, a caminhar, ó Pai. Fortalece a nossa fé em nome de Jesus. É assim que eu oro e te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 24, iniciando o dia 174 da nossa leitura. Amém. 2 Reis, capítulo 24. Todos encontraram? Amém. Hoje leremos na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Amém. 2 Reis, capítulo 24, começa assim. Durante o reinado de Jeoaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá, e durante 3 anos Jeoaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas, isto é, ele mandou contra Jeoaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado. Tudo o que Jeoaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Jeoaquim morreu e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinham sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. O rei Joaquim de Judá é levado para a Babilônia. Versículo 8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Elnatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá, e o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos, os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio. Conforme o Senhor tinha dito, Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas, os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra.
Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias, o reinado de Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libná. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá que os afastou da sua presença. Glória a Deus, dando continuidade. 2 Reis capítulo 25. Começa assim. Os babilônios conquistam Jerusalém. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó e todos seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali, Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. A destruição do templo. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém, e os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios, mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto, que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. O povo de Judá é levado para a Babilônia, versículo 18. Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Gedalias, governador de Judá. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa.
Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Nefota, e Jazanias de Macá. Gedalias disse a eles: eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia e tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias, o neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. Joaquim é libertado da prisão. Versículo 27. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Glória a Deus, aleluia! Com isso finalizamos mais um livro da Bíblia, 2 Reis. Amém? Agora, para concluir a leitura no dia de hoje, vamos para o livro de Atos, capítulo 6. Amém? Atos capítulo 6 é uma leitura, um capítulo curto. Amém? Todos encontraram Atos capítulo 6, 7 auxiliares para os apóstolos. Começa assim. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas da distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. A prisão de Estevão. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pegaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então, arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Glória a Deus!
É verdade, irmãos. Quando o inimigo não consegue uma prova contra nós, ele inventa mentiras. Mas o nosso Deus, ele é fiel e maravilhoso e sempre será por nós. Tudo está sob o controle do nosso Deus. Amém? Nunca vamos esquecer disso. Leitura concluída no dia de hoje. Vamos orar ao Pai, agradecendo pela oportunidade, por Ele ter falado mais uma vez conosco. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado pela tua misericórdia, pelas tuas graças, pelas tuas bênçãos, ó Pai. Senhor, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ousadia para falar do teu amor, para proclamar, ó Senhor, a tua santa palavra, ó Senhor. Que nós não venhamos calar, Senhor, diante das pressões, diante de uma sociedade, ó Pai, que te rejeita. Ó Senhor, que nós venhamos trazer a tua palavra para aqueles que precisam, ó Pai. Senhor, venha trazer o refrigério aos nossos corações e que nada venha nos separar da tua presença, ó Pai. Obrigado por este momento, obrigado por mais uma vez ter falado conosco nesta leitura no dia de hoje e que amanhã nós estejamos aqui firmes e fortes para ouvir a tua voz novamente. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor continue abençoando sua vida, dando força e amanhã mais uma vez o Senhor falará conosco. Amém. Então já sabe, se inscreva no canal se não tiver inscrito, dê seu like, seu comentário e compartilhe. Amém. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã, até o próximo vídeo.